Tem isso, entrevista exclusiva com o Rony, que participou da terceira edição do Sport Center e se emocionou bastante. Muitos assuntos, então, nesta terça-feira, que precede a disputa da Copa do Brasil. Vem aí uma quarta-feira quente. Tudo bem, Antero? Que bom tê-lo de volta. Tudo em cima, né? Tudo bem. Ontem eu tava zuretinho. Passei por um exame, aquele que você entra na máquina lá. Meu Deus. Bom, nem vi também, né? Tava ali o pessoal. Thiago, beleza? Thiago, São Paulino, tá apreensivo com o time dele. Mas eu vou te falar, é uma beleza. A gente dorme, hein? Eu tava sentado, o cara veio lá. O Thiago falou, vou pôr um negócio aqui pra você. Não dá pra contar até 3. Quando eu fui ver, já tinha acordado. A única coisa que eu perguntei foi assim, eu falei o nome certo, né, dos meus filhos, da minha mulher e de onde eu moro. Então tá beleza. Tá beleza. Errar o nome da mulher pode dar problema. Mas você não sabe o que deu. Mas como foi? Eu falei, e o time que eu torço? Eu falei certo ou não? Vamos lá, Antero. Bem-vindo de volta. Vamos. A semana vai ser quente, 3 grandes jogos para definir os 3 primeiros semifinalistas da Copa do Brasil. Eu confio plenamente nos jogadores. Eles têm sido assim formidáveis a maior parte do tempo. Va a ser difícil, eso está muy claro. No dejo de decir que es un partida que está aberta. El placar está aberta ainda. E jogo de quarta-feira vale uma classificação. E é muito importante que o torcedor entenda esse nosso tropeço, essa nossa falha, e que quarta-feira nos ajude a superá-la. Nós temos qualidades, nós temos condição. A equipe está confiante, está evoluindo, está melhorando, está acreditando cada dia mais. Fazendo a nossa parte, daqui a pouco a gente vai ver o que possa acontecer aí na frente. Isso foi o que eu pedi aos jogadores, uma resposta forte, uma resposta com coragem, uma resposta para ganhar. E é essa resposta que nós precisamos no próximo jogo para virar um resultado de dois gols negativos. A gente sabe que a gente tem que ultrapassar os nossos limites, as nossas dificuldades, vamos ter que superar tudo isso para que a gente possa alcançar uma classificação. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo no jogo de ida, empate sem gols. Quem chega com as informações é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. A delegação do Flamengo já está aqui em Curitiba para o jogo de volta desta quarta-feira, 21h30, Copa do Brasil, quartas de final contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Maracanã, 0-0. Quem vencer avança às semifinais da competição. O Flamengo teve boas notícias nessa terça-feira, a absolvição de Arrascaeta e também Gabigol no STJD. Tinham sido denunciados pela Procuradoria por conta dos lances ainda no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Gabigol por conta do lance contra o Fernandinho e o Arrascaeta, aquele carrinho no Eric, foram punidos com cartões amarelos, mas foram absolvidos, então podem sim entrar em campo nesta quarta-feira, 21h30, seguiram com a delegação aqui para Curitiba. Dorival Júnior tem 2 desfalques ainda assim para esse jogo. O Davi Luiz foi expulso no primeiro jogo e o Thiago Maia recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora. Mas os substitutos estão definidos. Fabrício Bruno fez 2 gols contra o time reserva do Atlético Paranaense no último fim de semana no Maracanã. Vai formar a dupla de zaga com Léo Pereira e no meio de campo entra Arturo Vidal, chileno, muito celebrado pela torcida que recepcionou o Flamengo aqui em Curitiba. Cerca de 50 torcedores estiveram por aqui. Dorival Júnior, ele falou um pouco sobre esse confronto contra o Atlético Paranaense, um outro Atlético Paranaense, diferente daquele que o Flamengo goleou no fim de semana no Maracanã, e elogiou bastante também Luiz Felipe Scolari, treinador adversário. Do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes
E eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo. Então é isso, se não houver nenhuma surpresa de última hora, o Flamengo entra em campo com Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente a dupla Pedro e Gabigol. Arena da Baixada, um clima muito grande aqui para cima do Flamengo, cerca de 35 mil torcedores vão empurrar o Furacão em busca dessa vitória para tentar eliminar o Flamengo e também, claro, vai forte para cima do time paranaense. É jogo bom e o retrospecto é a favor do Furacão. Olha só, missão complicada? É sim. Olha o Flamengo na Arena da Baixada desde 2014. 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, Antero. Aproveitamento de 28%. O Flamengo marcou 12 gols, 0,9 por jogo e tomou 19, 1,5 em média por partida. É parada dura, sim. 0-0 com o Filipão coordenando o time. Agora que eu toquei, deixa eu trocar o óculos. Vocês não licencem. Substituição, Sudeste informa. Substituição no óculos do Antero Greco. Agora sim. É que esse aqui ele é mais suave. Olha, você já sabe o que eu penso a respeito desses números. São interessantes, servem para uma boa discussão entre torcedores. Aqui, tá vendo? Meu time não perde para vocês. Isso é onda. Porém, não é ciência. Não são números exatos. Mostram uma tendência, algo que acontece com certa regularidade. Porém, sempre é preciso levar em consideração o seguinte: quando forem esses jogos, em que circunstâncias, quais as escalações, quais as competições. O Flamengo amanhã, por exemplo, pode continuar com com seu retrospecto pobre de vitórias contra o Atlético Paranaense, mas voltar classificado. Empata, vai para os pênaltis e se classifica. Não é? Então, e o momento também é importante de ser levado em consideração. E este qual é? É um momento de alta dos dois. Aí é que é o negócio. Os dois estão em alta. Vamos esquecer um pouquinho o 5-0 do fim de semana. Resultado magnífico. Teve um fã de esporte que perguntou para mim: Antero, se você pudesse, qual o time que você evitaria do Flamengo? O A ou o B? Eu falei, os dois. O time reserva do Flamengo é extraordinário. Estaria disputando talvez o G4, o G6, se estivesse possível escalar 2 equipes de um mesmo clube. Mas o time alternativo do Furacão talvez não. Não. A gente viu, inclusive, a forma como os gols foram feitos no segundo tempo, sobretudo, né? Muitos foram o quê? 4 gols de cabeça, não foram? Sim. Então, 4 gols depois de cobrança de escanteio. Então, é algo que deve ter alarmado o Filipão. Ainda bem que o Filipão deixou praticamente todo mundo que jogou contra os Estudiantes fora, né? E colocou esse time principal dele para descansar. Então, com os 2 times inteiros, é jogo complicado. O Flamengo tem condições de vencer, não diria de uma goleada, mas de vencer. Claro que tem, como também o Furacão tem. Porque eu falei que chegam os dois num bom momento. O Flamengo crescendo em todas as frentes, teve dificuldade em casa com o Atlético, justamente porque o Atlético também está crescendo. Chega embalado, confiante, lembrando o espírito que ele teve em 2019, nesta altura da temporada. E o Furacão vai mostrando também, isso vem se consolidando ao longo dos anos, que é time de ponta, que ele entra para brigar por coisa grande, por título. Ele chega à final da Sul-Americana 2 vezes, conquista, ele chega a uma posição de semifinal da Libertadores e vai incomodar o Palmeiras, e ele chega em condições de pleitear uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Eu vejo assim, o jogo, se tivesse o palpitão, eu colocava triplo. Hoje eu botava triplo. E tem uma coisa, né? Você imaginar Fernandinho contra Arturo Vidal, ano passado, É verdade. O primeiro semestre, estavam na Inter de Milão e no Manchester City, né? Sensacional. 2 jogadores que abrilhantam ainda mais aí essas equipes. O Flamengo perde o Thiago Maia, tem o Arturo Vidal no banco. É um baita elenco, né? Não há o que discutir a respeito disso. Agora, como vão se comportar essas equipes? Eis a questão. Essa é a questão. Vejo o Flamengo, até pela composição que tem, é um time que tende naturalmente a atacar. E o Atlético Paranaense, que tem qualidade também para o seu jogo de contragolpe, eu vou falar o que eu tinha dito semana passada e não me enganei no jogo no Rio. Ele vai
a preocupação inicial é segurar o ânimo, o entusiasmo do Flamengo. Aí depois é outra história. Tá com cara também de jogo tenso. Tá. Nesta quarta-feira, 1h estaremos aqui já com os 3 classificados. Esse horário, 1h, horário dos fortes. Pode ser bom. Vamos lá, na Neoquímica Arena tem mais disputa, tem Corinthians e Atlético Goianiense. No jogo de ida, o Dragão aplicou 2-0 e aí, por isso, tem uma boa vantagem nesta semifinal. Pro lado do Corinthians, a pressão é grande. Poucas horas separam o Corinthians de mais uma importante decisão na temporada. Contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, o Timão precisa reverter o placar de 2-0 do jogo de ida. Uma missão importantíssima para o técnico Vitor Pereira, que, vamos dizer, não tem vivido dias tão tranquilos assim. Nos últimos dias, além de ter que lidar com a repercussão da entrevista após o jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, o técnico Vitor Pereira está com aquela pulga atrás da orelha. O elenco se apresentou na tarde desta terça-feira para o treino e o técnico corintiano precisa encontrar um substituto para o lugar de William, já que a janela de transferência se fechou e nenhum nome foi anunciado pela diretoria. E por falar em nomes e nas entrevistas polêmicas e sinceras do português, a torcida quer saber se a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto irá entrar em campo, claro, como titulares. É que vocês lembram daquela entrevista após o jogo de ida contra o Atlético Goianiense? A opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha, portanto, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Agora não me parece que consigamos defender bem os corredores desta forma, portanto, para mim, claramente, não dá. Pois é, de lá para cá, Vitor Pereira deixou de escalar os dois juntos como titulares em 4 jogos. Os 2 contra o Flamengo pela Libertadores e contra o Botafogo e Avaí pelo Brasileirão. Mas aí mudou de ideia e colocou a dupla para enfrentar o derby, que não terminou bem. As estatísticas mostram que a dupla ainda não se encaixou. Com os 2 em campo, o Corinthians jogou 309 minutos. No total, 2 gols marcados, um do Roger Guedes contra o Coritiba e um do Balbuena contra o Avaí. Uma média de 1 gol a cada 154 minutos. Sem os 2 como titulares, o Corinthians teve uma média de 1 gol a cada 75 minutos na temporada. Roger Guedes e Yuri Alberto faturam mais de 1 milhão por mês. Por isso, a cobrança da torcida e a expectativa de Vitor Pereira de que a dupla desencante de vez. É isso, é pressão pro lado do Vitor Pereira. E o Corinthians não vai bem quando enfrenta o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Foram 4 jogos, nenhuma vitória alvinegra, 1 empate, 3 vitórias do Dragão. Andou cuspindo fogo o Dragão. Aproveitamento de 8%, nenhum gol marcado e 4 sofridos. Todo tabu tem uma hora para cair também, né? Será nesta quarta-feira? Esses são outros números que incomodam, né? São uma curiosidade bem interessante. Números recentes. Sim. Mas, a exemplo do que você disse da Arena da Baixada, também é difícil apostar num classificado aí? Por respeito à história do Corinthians, em tudo. Incluída a Copa do Brasil, da qual é um dos grandes vencedores. Mas o momento dos 2 times é diferente. Ao contrário do que eu falei agora há pouco, a respeito de Flamengo e Atlético Paranaense. Por quê? O Corinthians vem de uma derrota doída no Campeonato Brasileiro, quer dizer, viu o Palmeiras abrir uma vantagem em relação a ele, veio de uma desclassificação, que era a bola cantada na Libertadores, numa Libertadores que ele teve um retrospecto decepcionante, 5 gols apenas em 10 jogos, 2 vitórias, né? Com um jogador que saiu, outros que vieram e não deram certo até agora. Há já essa tensão da torcida, cobrando até jogador por aquilo que ele ganha. Então, é um momento de tensão, de preocupação do Corinthians, que nós falávamos na semana passada que era um quadro possível, e aconteceu.
derrota para o Flamengo, era, né, bola cantada, o tropeço diante do Palmeiras, e agora lhe resta esta competição como uma forma de ainda tentar algo importante na temporada. O Atlético Goianiense ainda está mal no Campeonato Brasileiro. É o segundo pior. É penúltimo, né? Só que o que acontece? Conseguiu vencer o Corinthians no jogo de ida, um 2-0, puxa vida, é uma diferença boa, né? Teve, assim, um desempenho contra o Nacional na Sul-Americana extraordinário. Está na semifinal. Na semifinal, avançou. Então, ele chega para cá animado, entusiasmado, embora com algumas mudanças. O Churin, por exemplo, não vai jogar, mas em condições de complicar a vida do Corinthians. Até de perder, por exemplo, por um gol de diferença. Então, é jogo de muita atenção. Quem tem a perder nesse jogo, de novo, é o Corinthians. Porque é o time que está numa situação mais delicada, é um time que tem maiores pretensões, é um time que tem uma história na competição incomparavelmente maior do que o Atlético. A gente pode falar do cansaço também do Corinthians, mas principalmente a gente está falando da pressão, do que está acontecendo, da declaração do Vitor Pereira, que não caiu bem, ele pediu desculpas, né? Falou que tem muito dinheiro no banco. Sim, para completar só, claro. Ontem a gente conversou aqui se havia muita pressão dele perder o cargo. Eu acho não é hora de falar em meio de agosto, em falar em demissão com o campeonato acabando em novembro. Mas pelo que eu conheço do futebol brasileiro, é possível. Tudo é possível, tudo. Né? A gente sabe como as coisas funcionam aqui. O trabalho de técnico, com raríssimas exceções, é realmente muito instável. E todos eles sabem disso. E até embutem nos contratos, nos salários que recebem, esse risco de demissão em andamento de temporada. É a coisa mais comum que a gente vê. No caso do Vitor Pereira, o tema já foi bastante debatido desde o sábado à noite, né? Eu, se fosse o repórter, eu teria uma resposta no ato para ele. Falo, não sei, não me interessa saber. Quem tem de saber disso é sua família e o imposto de renda. Pronto. Mas a melhor resposta que eu vi foi do nosso Renato Rodrigues. Ele botou na rede social: se eu tenho medo de perder emprego, muito! Vai dar uma olhada na minha conta bancária. Sensacional. Foi uma forma de bom humor. Eu acho que se ele estivesse lá, ele responderia isso pro Vitor Pereira e a entrevista terminaria numa grande risada. Se eu tenho medo de perder emprego, se tenho medo, né? Ele respondeu. Mas assim, ele faltou, depois né, se retratou, até a sensibilidade de perceber até em que país ele está. Sim. Um país que tem muita pobreza. O clube que ele dirige, que é um clube popular, quer dizer, de todas as camadas, mas é um clube popular. Ele poderia ter respondido: não tenho medo de perder o emprego, porque tenho confiança no meu trabalho, uma carreira consolidada e uma situação financeira estável. Pronto, ficaria por Mas respeito o Corinthians e quero seguir com o meu trabalho, quero que vença, quero que termine como um trabalho vencedor. Agora, isso será... Era a resposta perfeita. Claro que é mais fácil a gente falar aqui, sem o calor do momento. Essa. Eu sempre dou um desconto também para treinador em entrevista logo após uma partida, sobretudo quando perde. São poucos que conseguem até manter o controle. É uma reação humana também, caramba. Né? O cara está nervoso na adrenalina, às vezes fala coisas inconvenientes. Né? Mas o que é importante para o Vitor, até para superar qualquer mal-entendido ou resposta mais grosseira, é dar um rumo nesse time. O Corinthians, de novo, emperrou. O Vitor Pereira foi elogiado até por... o Corinthians até dando bons resultados, avançando na Libertadores, com suas limitações, e Copa do Brasil, não sei o quê. Só que agora o time travou. E isso é algo que preocupa o torcedor. Travou, está fora de uma competição, corre o risco numa segunda, e numa terceira, igualmente importante, que é o Campeonato Brasileiro, começa a afastar-se da briga pelo título. Pense num jogo importante para o Corinthians, então. Do outro lado, polêmica. O técnico do Atlético Goianiense, o Jorginho, bateu um papo com o nosso repórter Vladimir Bianchini e criticou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Confere aí. Na zona de rebaixamento no Brasileirão, o Atlético Goianiense brilha nos mata-matas.
está na semifinal da Sul-Americana e pode eliminar o Corinthians na Copa do Brasil após abrir 2-0 no jogo de ida pelas quartas de final. A gente sabe que a gente tem que ultrapassar os nossos limites, as nossas dificuldades, vamos ter que superar tudo isso para que a gente possa alcançar uma classificação. A situação não é nova para Jorginho, que em 2013 levou a Ponte à final da Sul-Americana e caiu no Brasileiro. Dessa vez, ele espera ter aprendido as lições para ter um final diferente. Na Ponte a gente não tinha elenco. A gente não tinha um elenco que pudesse jogar 2 campeonatos. Era o que estava acontecendo. O que eu aprendi daquela oportunidade para agora é que não tem condição. O jogador não é máquina, ele não vai conseguir fazer uma sequência de 4 jogos seguidos jogando de 3 em 3 dias. O técnico sabe que não terá vida fácil, já que o adversário está pressionado após a eliminação na Libertadores para o Flamengo e a derrota para o Palmeiras no derby pelo Brasileirão no final de semana. Tenho falado para eles literalmente que vai ser um jogo muito, mas muito difícil mesmo, mas que a gente pode naturalmente tirar proveito dessa situação. É claro que a torcida está em cima, que vai pressionar, que vai... mas assim, eles não podem entrar em campo. Jorginho também saiu em defesa de Cuca do Atlético Mineiro e criticou Abel Ferreira do Palmeiras, após a troca de farpas entre os treinadores. O Cuca não fez nada além de expor uma situação que é uma realidade, em termos de comportamento de uma equipe que perde um jogador, que perde 2 jogadores. Ela se fecha muito mais e o Palmeiras é uma equipe reativa, real. O Abel é muito bom treinador e ponto final. Não está em discussão a questão da capacidade dele. O que está em discussão, principalmente nessa situação, é que ele não descobriu o futebol. Nós não estamos na época ali de que portugueses estão vindo para cá e descobrindo o futebol, esquece. O que aconteceu com o Jorge Jesus foi algo extraordinário que está acontecendo mas porque tem um elenco como o Flamengo e tem um elenco como o Palmeiras. Eu quero vir ele fazer o que ele está fazendo, vem aqui no Atlético. Vem aqui e vai ser campeão brasileiro. Ele não pode falar o que o outro treinador, porque ele não sabe mais do que o outro. De uma frase que o Cuca fez, eles trouxeram basicamente uma doutrina. Eu estou falando aqui, eu estou abrindo meu coração e não quero briga com ninguém. É uma sacanagem o cara chegar e querer falar que ele enxergou mais do que o Cuca. E aí isso aí, cara, é uma falta de respeito para mim. Ele disse que não quer briga com ninguém, mas soltou as dele, né? Foi falta de respeito do Abel comentar o trabalho do Cuca no jogo? Não. Que também quis dar a sua alfinetada no companheiro, né? Cada um deu a sua alfinetada. Aí fogo cruzado não dói, quer dizer, cada um colocou a sua opinião. Bem, vamos lá. Sim, também não gosto quando vem algum técnico. Eu na época, critiquei o Jorge Jesus, por exemplo, quando dava a entender de que estava aqui descobrindo o futebol brasileiro. Não. Ele fez no Flamengo algo, ele resgatou no Flamengo, e isso foi magnífico, algo que durante décadas nós fizemos. Né? Mas é uma discussão que eu falei, essa é para a linha de passe, para os nossos outros programas, não para um jornal mais curto como o Sport Center. Né? O Abel Ferreira veio para cá como um solene desconhecido. Gente, e ele vingou. Ele não tem 2 anos ainda de Brasil, não tem 2 anos. E um dos primeiros desafios dele foi uma Libertadores, e conquistou o título de outra Libertadores, de um Campeonato Paulista, de uma Copa do Brasil. E ele hoje é um técnico criticado ainda, mas que já ganha o respeito. O nome dele vai crescendo. Eu falei aqui em muitas ocasiões, eu vi, a vida me permitiu ver, a academia do Palmeiras dos anos 60, só craque. Dos anos 70, só craque. Dos anos 90, só craque. Essa equipe de hoje, que eu considero a Academia 4, não tem um monte de craques como as outras, mas eu nunca vi um time tão combativo como este. Um time tão seguro daquilo que quer alcançar. Nem sempre alcança, que beleza. E assim é o futebol, senão seria a vida só um vencedor sempre. E mérito muito do Abel. É isso que ia chegar. E mérito do quê? Da preparação do seu treinador, da forma como ele enxerga o futebol. A pessoa pode não gostar. O Palmeiras, em muitos momentos, ele se fecha, ele é reativo. Em muitos momentos, ele vai para frente, ele ataca. Não é por acaso que ele tem um melhor ataque na Libertadores, tem melhor ataque no Campeonato Brasileiro, tem melhor defesa também.
É um time que se amolda ao adversário. Às vezes muda a sua maneira de comportar-se de acordo com o adversário que ele tem pela frente. E isso também significa respeito. O Palmeiras respeitou o Chelsea, o Palmeiras respeitou o Flamengo quando jogou, ganhou, perdeu, empatou, respeitou o Atlético, o Abel não ganhou em termos de placar do Atlético, respeita. Então ele arma o time de uma forma. E o Palmeiras contra o Atlético, esse último jogo, deu uma prova magnífica de superação e daquilo que pode fazer. E como o técnico mexeu no time. Vocês lembram que o Palmeiras, mesmo no segundo tempo, cansado e tal, teve uma bola para fazer um gol? Com quem? 2 zagueiros que estavam à frente. Então, sabe, gente, é preciso ver o mérito de quem trabalha. Eu sinto, é uma pena, eu sinto um tom de ciúme, vamos usar o termo mais simples, popular, em muitas declarações de técnicos nossos aqui, que são elogiados e são criticados. E um ciúme com cara de xenofobia também? Eu não quero entrar nesse terreno, não vejo ainda dessa maneira, né? Como às vezes, por exemplo, eu já vi uma postura colonizadora dos nossos bem-vindos técnicos portugueses, sabe? Um pouco aquele olhar do europeu em relação ao que foi a colônia. Também não me agrada isso, mas eu não abordo, eu prefiro até relevar, como também não vou entrar em xenofobia. Mas eu vejo como um certo ciúme, uma certa dor de cotovelo, uma certa reserva de mercado inconsciente. Não é assim, ó, vamos fazer um movimento e cutucar, criticar. Não, é um sentimento humano. Às vezes você no seu trabalho acaba até percebendo que é alguém que pode subir e faz uma crítica e tal. É um sentimento humano. No caso do Abel, que o Cuca até falou, né, treinador, vai ouvir música e tal. Gente, cada técnico tem um jeito. Tem técnico que usa sempre uma mesma calça, que usa uma camisa, às vezes com a figura de uma santa, que segura o terço. Tem técnico que se ajoelha, tem técnico que dá glória a Deus, glória a Jesus, Deus me iluminou, etc. Tem técnico que fica sentado, tem técnico que fica abraçado com seus colegas, tem técnico que vai ouvir música. Até porque nesse momento ele vai escolher os caras e eles vão bater música. Cada um tem as suas idiosincrasias, as suas manias, as suas convicções, as suas superstições, a sua fé. Entendeu? Isso não diminui. Cada um faz de um jeito, como tem jogador que senta, outro que abaixa a cabeça, outro que não quer olhar. Não é por isso. Isso não vai diminuir. Foi uma cutucada do Cuca, diminuir, por exemplo, a importância do trabalho do Abel Ferreira. É o seguinte, para resumir a conversa, há espaço para todos os técnicos. E aquele que tiver mais capacidade sobressai. E o Jorginho falando, quero ver ele vir treinar aqui, o Atlético Goianiense. Então, vice-versa, ao contrário, o Abel pode chegar e falar, eu quero ver você ir treinar o Manchester City, o Manchester United, o Real Madrid. Gente, é uma discussão, esse tipo de argumento acaba empobrecendo o debate. Eu acho que o intercâmbio entre treinadores só pode dar lucro, sabe para quem? Para eles mesmos e para as equipes que os contratam. Seguimos com Copa do Brasil, vamos para o Rio de Janeiro. O Fluminense perdeu a invencibilidade que já era de 13 jogos contra o Internacional no último domingo. Agora, nesta quarta-feira, recebe o Fortaleza. Ganhou o primeiro jogo por 1-0, então precisa do empate só. Mas será que a confiança volta para o tricolor das Laranjeiras? Reportagem é da Jéssica Dias. O Fluminense está a um empate da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Nesta quarta, enfrenta o Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Venceu o primeiro jogo por 1-0 no Castelão, com um gol de Germancano. Depender de um empate não é comum para o Fluminense. A equipe de Fernando Diniz, que conta com apenas 5 igualdades nesta temporada. Vinha de uma invencibilidade de 13 jogos, perdida na última rodada do Campeonato Brasileiro, em derrota por 3-0 para o Internacional. Os jogadores são maduros, eu também estou nessa vida, isso contar a minha história de jogador já faz 40 anos, estou no futebol, e mais do que o futebol, a vida é saber lidar com essas coisas. Confiança não se faz só ganhando, o time também não se constrói um time que ganha toda hora. São nos momentos que a gente tem algum tipo de tropeço que a gente acaba mostrando que a gente tem confiança. Eu confio plenamente nos jogadores. Eles têm sido assim formidáveis. Para esta quarta-feira, Fernando Diniz pode ter de volta o que considera o time ideal após 20 dias.
Com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino Manuel e Caio Paulista, André, Nonato, Paulo Henrique Ganso e John Arias, Matheus Martins e Germancano. Esse time tem 100% de aproveitamento. Mas a tarefa pode não ser fácil. Do outro lado, o Flu vai enfrentar um Fortaleza com uma postura diferente do primeiro jogo. Se antes o Leão não vivia um bom momento e amargava a lanterna do Brasileirão, a situação mudou bastante nas últimas semanas. A equipe conseguiu conquistar 9 pontos nos últimos 3 jogos e deixou a zona do rebaixamento após 20 rodadas. Um Fortaleza embalado que encontra um Fluminense que perdeu, mas é acostumado com vitórias, mesmo quando apenas um empate é suficiente. Entre os motivos pelos quais adoramos futebol. Diga. Como o momento psicológico influencia, né? Sim. E aí temos uma virada, como a Jéssica destacou em relação ao primeiro jogo, né? O Fortaleza vem bem, ali já deixou a zona do rebaixamento, e o Fluminense vai ter que recuperar a confiança depois da derrota contra o Internacional. Embora sejam competições diferentes, mas é o que nós falamos dos outros 2 jogos, né? Não há muito como separar, né, o momento, o astral. Você pode dizer, não, mas é outro torneio. Não tem, é duro. Quando o jogador fala assim, não, vamos virar a chavinha, desligar e pensar agora só, nem sempre dá. Porque quando começa, o Atlético Goianiense, eu falei agora há pouquinho, ele está animado, né? Vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana na semifinal e vai tentando reagir no Brasileiro. Vale esse raciocínio pro Fortaleza, no caso da Copa do Brasil e também do Brasileiro. Do Brasileiro não, que vai brigar por título e tal, ou ter uma campanha tão magnífica quanto aquela do ano passado. Mas já está recuperando. E falamos aqui umas 2 semanas atrás, né? Eu falei assim, o Fortaleza não tem time para cair. Então, já vença, são 3 vitórias já em seguida, reagindo ao Campeonato Nacional e pode até terminar numa situação mais digna. E isso sim acaba influenciando o ânimo do Fortaleza para o jogo com o Fluminense. E o Fluminense, gente, não pode ficar abalado. Vem de uma série invicta tão bonita, tão consistente, com resultados muito bons. Não é porque perdeu, ok, foi uma derrota dolorida no final de semana para o Internacional, mas não pode agora pegar naquela, bater em segurança. Porque se isso ocorrer, perde a vantagem que tem e pode também acabar despencando no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, né, corria o risco, e entenda-se isso de uma forma positiva, de virar a rodada do fim de semana em segundo lugar. Né? Se tivesse vencido, estaria lá com 41 pontos, né, mais próximo do Palmeiras. E pode acontecer na próxima rodada? Pode, sim, pode. E eles, ainda tem um jogo com o Palmeiras na outra semana. Então, de novo, olha só, nós falamos de 3 jogos da Copa do Brasil. A gente não crava nenhum dos 3 jogos um favorito. Porque não dá para cravar. Não é ficar em cima do muro, não. Nem do Atlético Goianiense, que tem a vantagem maior, né? 1-0, 0-0, 1-0, 2-0, mas as 3 disputas abertas. Primeira parada no Sport Center. Na volta a gente fala do Palmeiras, que só está pensando no Flamengo no final de semana. E vamos ver as declarações do Rony, que participou ao vivo do Sport Center 3. Se emocionou, hein? A gente volta já. Voltamos com o líder do Brasileirão, Palmeiras, que tem a semana livre de treinos e só pensa no fim de semana e no Flamengo. O Scarpa tá voltando. Vinícius Nicoletti é o repórter. Olá a todos que acompanham o Sport Center. Enquanto o Flamengo se preocupa com o confronto diante do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o Palmeiras tem a semana de preparação para enfrentar a equipe rubro-negra domingo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. A novidade na equipe alviverde deve ser a volta de Gustavo Scarpa, que levou um pisão no pé na partida contra o Atlético pela Libertadores e foi preservado do último jogo no Campeonato Brasileiro, clássico contra o Corinthians. Na representação da equipe, nesta terça-feira, Scarpa fez um trabalho separado do grupo, mas a tendência é que ele retorne à equipe neste jogo de domingo. O meia é o segundo em participação direta em gols do Palmeiras nesta temporada. 43 jogos, 9 gols e 13 assistências. Quem está garantido é o volante Zé Rafael, que no último jogo contra o Corinthians completou 200 jogos defendendo o Palmeiras, segundo em desarmes do Palmeiras nesta temporada de 2022.
Palmeiras e Flamengo chegam para esse confronto de domingo com uma sequência de 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo, né, importante, decisivo para nós, como todos os outros. E a gente sabe que a equipe do Flamengo também é uma equipe qualificada, que vai vir para tentar também buscar o resultado. Eles estão atrás da gente e a gente tem que fazer um grande jogo para aumentar ainda mais a distância do segundo colocado. E é um jogo chave para que a gente possa, né, tomar um grande rumo. Acho que vai ser importante para a nossa sequência. A gente conseguir essa vitória e espero que a gente esteja num dia inspirado e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir mais essa vitória para embalar ainda mais o campeonato. A gente viveu tanta coisa, né, desde a chegada do Abel, e pra gente, o professor sempre falava pra gente que a gente tinha que continuar trabalhando. Né? Só com trabalho nós conseguimos o nosso objetivo. A nossa mentalidade no clube ela é muito elevada, a gente sabe sofrer, né? Quando a gente perde a gente sofre, e a regra que nós temos lá no Palmeiras é celebrar a vitória e celebrar a derrota em 24 horas. Ele é um Masterchef nunca revela seus segredos, né? Mas ele deixa um legado pra gente antes do jogo muito legal. Nós não sabemos, nós não controlamos o jogo, ele fala, mas nós controlamos o que temos que fazer dentro de campo, né? E a gente sabe que tá tudo aqui. Eu falei, nossa, mano, eu não sabia. Tem cara, na hora ali, eu até falei o professor Cebola estava organizando, vai em fila, quem tiver confiante vai bater. O professor organizou ali, o professor Cebola, tal. Você vai bater? Qual que você quer ser? Eu falei, professor, eu quero ser o último. E eu bato o último. Aí ele falou, tem 4 para bater por último. Eu falei, não, eu fico por último. Então ali ele organizou ali, aí foi todo mundo lá pro meio. Porque, com certeza como eu falei, vai ficar marcado na minha vida por tudo que aconteceu, né? As pessoas desacreditam da gente e acham que com uma palavra negativa, com algo negativo que você olha, que você recebe e acha que você não vai conseguir. E você vai ali e mostra para as pessoas que Deus ele pode fazer o impossível na tua vida, como ele fez na minha. Boa, Rony! A gente viu o filho dele fazendo uma bicicletinha também. E aí ele se emocionou bastante. E quando a gente vê esse tipo de entrevista, a gente se sente um pouco na pele do jogador. Às vezes a gente olha pro cara e acha que é uma máquina, né? E o Rony, ele é muito esforçado. Nunca faltou nada de empenho para ele com a camisa do Palmeiras. Eu falava aqui, enquanto vimos o resumo da entrevista, de que eu critiquei o Rony muitas vezes. Né? No meu estilo, eu não sou do tipo que vai ficar desprezando, humilhando, porque é isso, leva em consideração que é um ser humano, um profissional. Mas eu zoei bastante também. E muitas vezes em rede social, falo, é possível, o Rony só quer parar lá. Mas hoje dá para dizer o seguinte, o Rony, eu diria que ele é emblemático nesse time do Palmeiras. Eu falei agora há pouco de um time que se supera, que é muito forte no seu modo de combater, de jogar, porque acredita. Eu vejo o Rony como uma síntese desse time. É aquele jogador que você vai falar assim, é um craque como... ele tem a 10, né? É um Ademir da Guia, é um Alex, é um Djalminha, para citar alguns, é um Rivaldo, alguns que usaram essa camisa. Não, mas ele é um cara que acredita, ele dá um trabalho para os zagueiros adversários.
corre do começo ao fim. Não, eu sei que você pode falar, correr não significa qualidade e inteligência. Não, ele corre, ele combate, ele faz gols, ele faz passes, ele acaba sendo derrubado, provoca faltas, pênaltis, escanteios. Ou seja, se tornou com o tempo um jogador muito importante para o Palmeiras. E a gente vê alguns jogadores que cresceram com o Abel Ferreira, né? Vale para o Rony, vale muito para o Scarpa, talvez o melhor jogador nessa temporada. Sim, né? o Scarpa. E o Scarpa volta contra o Flamengo. Esse jogo é interessante, né? Domingo, 4 da tarde, no Allianz Parque. Primeiro contra segundo colocado, o Palmeiras precisando segurar a vantagem, querendo, mas muito mais o Flamengo querendo encostar no Palmeiras. Esse jogo, nós vamos falar muito dele ainda durante a semana. Ele é importante para os dois, ponto. É mais importante para quem? Em termos de números, para o Flamengo. Claro, é óbvio. Ele encurta a diferença para 6. E o Palmeiras, se ganhar, vai para 12. Porém, há um outro aspecto a ser considerado. O Flamengo vem crescendo, está se encorpando, recebendo elogios. Se ele vence o Palmeiras em casa, como fez, já aconteceu em outras ocasiões, ele não só diminui a diferença, que ainda é do Palmeiras, o Palmeiras que souber administrá-la, chega no final e vai ser campeão, mas psicologicamente, daquela estufada no peito, e do Palmeiras, mesmo sendo esse time forte, que eu elogio, mentalmente legal, vai dar um certo, fala assim, opa, calma lá, temos que ter cuidado, porque depois tem o Fluminense, ainda tem o próprio Atlético para enfrentar, mas é um jogo muito legal, vale em termos de pontos, em termos de cabeça, e será, esse eu imagino também um jogo tenso, mas um jogo legal, um jogo com gols. Tomara. Como tem sido regularmente os jogos entre Flamengo e Palmeiras. No São Paulo, foco total no América. O adversário desta quinta-feira vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. São Paulo ganhou o primeiro jogo por 1-0 no Morumbi. Agora a esperança da torcida tricolor está no Caleri, que voltou a marcar no último domingo. Marcou contra o Red Bull Bragantino, mas ainda está zerado na Copa do Brasil. Vamos lá, as informações com o Eduardo Afonso. Embora jogue por qualquer empate em BH na quinta para chegar à semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo pode sim precisar de gols contra o América. E nesse caso, tem aquela história cantada no Morumbi. Toca pro Caleri que é gol. Mas é porque eu tenho confiança em mim, eu já sabia que ia ser gol. Mas quando eu saltei, o mais difícil é ter o timing, de quando ele cruza e eu salto, que eu pegar a bola no melhor momento. E há 3 meses do fechamento da temporada, o argentino tem tudo para alcançar uma marca ainda melhor. Mas ele deixa de lado os objetivos pessoais por algo inédito para o clube. Ir a Belo Horizonte tentando classificar a uma semifinal de Copa do Brasil, que é o único título que São Paulo ainda não ganhou. E olha que esse negócio de tocar pro Caleri tem dado certo. Reinaldo que o diga. O Caleri é o melhor atacante do Brasil ali. Como a torcida fala também, só tocar no Caleri, cruzar que é gol. Quando ele pede, eu não penso 2 vezes, chego no fundo, já chego cruzando porque ele é diferenciado e ele ataca bem essas bolas. Embora os gols sejam importantes para o São Paulo passar na Copa do Brasil, não tomá-los garante presença na semifinal da competição. E para isso, o sistema defensivo do tricolor ganha 2 reforços. Rafinha, que treinou em período integral nesta terça-feira, está à disposição. E Jandrei, que participou de boa parte da atividade, será reavaliado nesta quarta, mas tem grandes chances de retornar ao gol tricolor. Voltando ao Caleri, tem só um porém. Apesar da artilharia na temporada, ele só não marcou gols justamente na Copa do Brasil. Então, no Independência, Caleri pode, caso marque, se igualar a Luciano, Reinaldo, Éder e Igor Vinícius, os 4 que têm gols em todas as competições disputadas pelo clube. E, claro, ajudar o São Paulo em um objetivo que é único do grupo de atletas. São Paulo precisa de títulos. Não sei como, mas São Paulo precisa ganhar, voltar a ganhar. Estamos fazendo o melhor. Eu acho que o grupo está tudo junto para conseguir coisas grandes. Boa.
Bom, mostramos um argentino e vamos para a Argentina com a nossa ESPN, nossa companheira aqui, vizinha. O Turco Mohamed, recém-demitido do Galo, falou sobre a saída dele do Atlético Mineiro e também sobre os ex-rivais Palmeiras e Flamengo. Vamos conferir. Si vos estás a 5 puntos de la punta, se desesperan, ¿viste? Viste que como en España el Real Madrid está a 5 puntos y nada, total, falta un montón. Sí. No, acá están a 5 puntos y, ¿viste? Y es como si fuese la debacle. Entonces toda esa presión cae sobre el entrenador. Todas las semanas cambian 2 entrenadores, toda la semana. Qué bárbaro. Esta semana cambiaron 2, el de Ceará de vuelta, por ¿Otra tercera vez? vez, el de Ceará otra vez. A veces la decisión la toman los dueños y cuando se toman decisiones de este índole hay que respetarlas. Creemos nosotros que también fue todo muy, muy generado por las redes sociales, porque querían otro entrenador, querían la vuelta de Cuca. Cuando el equipo, te vuelvo a repetir, jugaba mal, siempre la culpa era nuestra. Turco, vos decís que es fútbol, pero de afuera lo que vemos siempre es que es difícil competirles. Condiciones normales, después son partidos, pero es difícil competirles a Flamengo y a Palmeiras, sobre todo a Flamengo. Sobre todo a Flamengo, es la verdad. Hoy, hace 3 meses atrás no. Hace 3 meses atrás. Es más, nosotros con Mineiro agarramos a Flamengo en plena transición. Primero lo enfrentamos en Supercopa, que estábamos los dos en armado, en febrero. Jugamos la Supercopa, empatamos y ganamos por penales. Y ahora que lo enfrentamos hace 2 meses, después de esos 2 meses, de esos 2 partidos que perdimos, en 3 días le ganamos los 2 partidos, en cancha nuestra, no perdieron más. Encontraron el equipo, encontraron la forma, y la verdad que para mí es mucho más que Palmeiras. Palmeiras es un equipo, que no se rinde, ¿viste? No se entrega nunca. El otro día le ganó a Mineiro injustamente la fase, pero se la ganó. Se la ganó. Se la ganó. Jugó con 9 hombres, perdió 2-0 en el Mineirao para perder 4-0. Vos me preguntás cómo hizo, pero el partido terminó 2-2. No sé. Lo mismo cuando pasó con River hace 2 años. ¿Qué pasa? Tá aí a seleção da rodada do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. O técnico Dorival Júnior do Flamengo conta com Renan do Atlético Goianiense no gol. Na lateral direito, Bustos do Internacional. A zaga com Fabrício, Bruno e Gomes, Flamengo e Palmeiras. Outro rubro-negro do lado esquerdo, Ayrton Lucas. No meio de campo, o Rodrigo Nestor do São Paulo, o Johnny do Internacional, Nacho do Galo e o Carlos de Pena, outro do Inter. Lá na frente, mais um rubro-negro, Marinho, e mais um colorado, o Alemão. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. É, boa seleção, hein? Dava jogo. E o Cristiano Ronaldo tinha lugar, então, aqui em times brasileiros? Se tinha. Você perguntaria para o amigão, mas sabe, a pergunta serve para você também. Jogaria no seu time? Agora, ele e um goleiro, um goleiro e ele. Mas que loucura, né? O Cristiano Ronaldo vivendo isso, o Mbappé discutindo para bater pênalti com o Neymar. Os craques, e vamos vê-los na Copa, né? É preciso resolver também esse momento deles para chegarem bem ao Catar, né? Mas no caso, você vê, eu tô com outro, quase que eu falo um nome aqui de um político, olha, no caso do Mbappé e do Neymar já é deve ser aquela relação meio esquisita já, não é de agora, né? Vem lá até da Copa. Parecia que eles se davam bem. Mas enfim. E no caso do Cristiano Ronaldo, é um momento também, mesmo para um jogador magnífico, extraordinário, que se cuida profissional assim, impecável, em que começa até a pesar o quanto ele... Até é importante como o Manchester United, aí começa a fazer o fator a idade, não sei o quê. Então, é isso, é um momento que começa a estreitar o mercado para ele. Mas, Cristiano, se quiser, vem para cá, a gente arruma um time para você aqui. Eu arrumo um time. Será? Não, vai, seu time, acho que... Ia bem, eu acho que tem mais espaço. Pelo menos um lugarzinho no banco. O cara metido, né? Olha o que é a presunção do cara. Seu time não precisa. Olha o que absurdo. Chegou o momento da musiquinha. Eu sei. Quer dizer que acabou. O Silvânio, né? O Silvânio tá mandando. Felipe Silvani botou a música. Vamos embora. Sabe quem faz aniversário agora? Quem? Se não me engano, não é isso? Hoje ou amanhã? O Júnior. Nosso... o Júnior. Bruno Nogueira, parabéns. Karen Carinho também, Karen Barbosa também. Também, aí. A Marcela Azevedo, da nossa produção também. Todo mundo fazendo aniversário, olha só. Nossos amigos. Para todos os aniversariantes de hoje, de amanhã e dos próximos dias. Só alegria. Marcela é palmeirense, tá feliz da vida. Olha, amanhã, 1h da manhã estaremos aqui, Hora dos Fortes, com toda a repercussão dos 3 classificados para as semifinais da Copa do Brasil. Valeu, Antero? Claro. Tchau. Tchau.